começar então já falando do projeto Sorry Drummer and Friends. Como é que nasceu essa ideia? Quem teve a ideia? Quem que falou com quem? Falou, mano, tô a fim de fazer uma parada assim, assado. Como é que foi isso aí? Cada um conta o que lembrar, É, né? Faz cara. tempo. O Faz primeiro tempo. saiu quando? O primeiro saiu em 2010. Então, hoje, faz tempo mesmo. Saiu em 2010, Tempinho. mas o projeto começa um pouco antes. Tá? Então, conta o que você lembrar, Sorry. E aí eu vou... Tá nós vamos bom. batendo bola. Beleza, então. Bom, a ideia do projeto em si, cara, na realidade, eu vou tentar resumir aqui rapidinho. Não porque precisa passa o tentar filme. resumir. Passa o vai, filme vai aí, rapidinho. conta o filme pra nós. Vou contar o filme mesmo? Então, Não, beleza. pode soltar aí. Pode deixar, então. Aqui, então, o roteiro Não, então vai ser bom. calma, Então, porque até meia-noite meia-noite é hoje. é hoje. Só perigo. Não. Então, foi o seguinte. Vai. Por volta mais ou menos de 2006, mais ou menos, 2005 e 2006, eu encontrei esse brother aqui numa sessão da Central Acústica, certo? Central E- Acústica era o quê? Uma produtora? Não, Central era- Acústica era um evento que acontecia na Galeria Olido, Isso, ali no centro, na Dom José de Barros. Tá. Toda quinta-feira, né? Toda Isso. quinta-feira os caras faziam uma jam ali de open mic. isso, Então tinha uma banda isso. que era a Central Acústica. A banda chamava Isso, Central Acústica. Era a banda isso. do Sorry. Uma rapaziada, os caras faziam um som e tinha um mic que ficava ali aberto Aberto e os pra MCs quem iam quer- chegando. Ia chegando. E aí já ele vai fazer a lista de MCs que passaram ali, que as pessoas nem sabem. Mas É. dali saiu muita gente. Ou, saiu não, mas passou por ali, Passou, né? cara. Criolo, MC MC da Projota. Projota, que Rashid. Rashid, poxa, Rashid. Dessa geração Arnaldo intermediária, Arnaldo Kamal, Tifu. Kamal era um dos... Não, o Kamal dos já era. responsáveis por organizar o Open Mic o ali. Open Mic. Deixa eu ver o que mais. Nocivo. Você Flow, tocava MC. na banda que fazia hoje. Você era da... Isso. É, O esse Sorry era era um o projeto. baterista da banda. Esse projeto Central Acústica foi um lance bem interessante que aconteceu nessa época. Porque os MCs dessa geração de 20 anos pra cá, Tá. eles não tinham experiência com banda, né? Ninguém tinha. E, aliás, Ninguém tinha, né? uma banda de hip hop, eram poucos artistas que tinham condições de pagar uma banda. Por exemplo, o X, por exemplo, Sim. teve condições de colocar uma banda de rap, no palco. O Instituto tinha naquela época, tava chegando ali. Eram poucos, cara. Poucos que tinham condições de pagar. Somente para pagar. Isso eu tô, assim, resumindo. Pra ter A estrutura. Para poder chamar. Muito bem, nessa jam session, eu chamei o Silveira para ir lá, numa dessas sessions, lá por volta de 2005 e 2006. Ele me chamou pra tocar. Eu já ia pra assistir. Eu já era um cara que frequentava lá. E aí a gente já acabava já se conhecendo, porque ele ia em alguns eventos da FLG, a gente tinha amigos em Isso. comum, Robson Nascimento. Isso. Então ele já sabia da minha música, eu sabia da música Isso. dele. Legal. E aí eu tava indo lá assistir a Central Acústica. Exato. Descobri que os caras estavam fazendo um som e eu colava lá e ficava lá assistindo e tal. Isso. Legal, encontrava uns amigos, ficava trocando Isso. ideia ali e tal. Aí um dia ele me chamou, falou, mano, vem aí fazer um Isso. som com a gente. Porque Isso. também, além de ser open mic, tinha os músicos que passavam por ali. A jam session também. Tinha uma jam com os músicos. Aí ele falou, Isso. pô, vem um dia aí. E aí, Aí eu fui. Aí foi numa dessas sessions, chamei o Silva. E antes dessa session também, a gente se encontrava nos bares, naquela época, que tinha o Sintonia e tal. Sim, a gente tinha vários lugares em comum que a gente frequentava, né? A galeria, a própria galeria. Feira Preta. A Feira Preta. Uma dessas idas, que ele também foi na Feira Preta, a gente começou, tipo, a costurar alguma coisa. Mas nada assim, tipo de... vamos fazer tal coisa. Não. Tipo... só que aí, um belo dia, numa dessas sessions que ele teve na Central Acústica, aí a gente estreitou um pouco mais os laços, né? Tipo assim, eu falei, então, Silva, dá pra você vir aqui na minha casa pra gente compor, fazer uma session aqui em casa? Legal. Na minha casa do meu pai, não era nem casado, ainda solteiro. E aí, esse camarada aqui, ele foi lá em casa. E aí, por volta de 2007, mais ou menos, a gente começou a fazer esse álbum aqui, o primeiro. Esse aqui. 2007. Inclusive, tem uma
Será que a garotada que tá assistindo a gente sabe que aqui dentro tem um vinil, tá ligado? Exato. É importante. E uma... É importante. Aqui, isso aqui tá no vinil, mas você também encontra nas plataformas digitais, né? Você encontra também. Mostra aí, Paulo. Você não Olha isso aqui. Isso aqui é lindo, mano. Isso aqui é um vinil, se você não sabe, olha aqui. E pra vocês saberem, da hora. esse transparente é mais foda ainda do que o normal. Porque o normal é uma edição especial, exato. Esses daqui são os tradicionais, são os pretos e tal. Esse aí é edição limitada. Cara, vinil transparente era coisa de Playboy na época. Era top, cara. É esse aqui que eu quero. O seu tá reservado. É esse aqui que é o que eu vou querer. É o Special Edition. É o Premium, né? E esse é o que custa mais caro, é o que vende no Japão. Esse é aquele lá que o cara fala, putz, você tem aquele, putz, eu queria aquele. É colecionador. Esse é o colecionador. Cara. E aí vocês começaram a... Aí, na primeira sessão que a gente se encontrou pra tocar, que a gente nunca tinha sentado pra tocar junto. Certo. E aí, foi esse dia que ele foi lá na minha casa. Que foi uma saga. Não, mas ele vai contar esse detalhe. Então, ele que vai contar os detalhes. Esse eu vou deixar pra ele contar. E aí, começamos a fazer algumas músicas que estavam aqui. Que estão nesse álbum aqui. Só que até aí, a gente... não sabia mais ou menos não o que tinha destino, ideia de falar assim, vai ser, vai ser, não vai, era não assim, vai. Senta, vai escrever. Como na minha cabeça eu já comecei a formatar, eu vou contar só um pedaço e você continua só. Tá. Quando a gente começou a falar de fazer alguma coisa juntos, eu fiquei pensando, o que a gente vai fazer juntos? Na minha cabeça, eu já tô pensando em dar uma sequência pra coisa. Porque sentar pra tocar... É legal, mas eu tô mais interessado em transformar isso em alguma coisa mais concreta, né? É assim que eu enxergo música. Já considerando que vai dar certo que nós vamos fazer junto. Porque pode não acontecer nada também. A gente pode ir pro estúdio, fazer um som e falar, legal, beleza. Mas não era isso. Mas já pensando e sabendo das afinidades, porque tem uma coisa muito legal que foi aproximando a gente. A gente começou a se encontrar nas mesmas festas, nos mesmos lugares, nos mesmos sons, nos mesmos shows. Então, a gente começou a ver que a gente tinha coisa em comum. Tipo, tinha o show do The Roots, aí eu encontro ele. Tem o baile que o Kylie J vai tocar só hip hop underground anos 90, aí eu encontro ele. Então, assim, aí você começa a encontrar o cara numa situação, você fala, opa, nós estamos aqui no mesmo ambiente e gostamos das mesmas coisas. Eu acho que as nossas afinidades musicais foram um grande motor pra gente se aproximar. A grande ponte mesmo. Uma dessas coisas, dessas pontes musicais foi o Dylan, né? Sim, não, porque Dylan, nós vamos chegar nele. Nós vamos chegar, mas isso... Ele foi fundamental. Foi fundamental, porque eu falei, olha, eu tenho influência de tal os artistas, tal, e você? Eu também tenho isso aqui também, tal. E aí... Entramos, fizemos uma session em casa, tal, descompromissadamente, entre aspas. Só que aí, depois que a gente gravou, tal, que a gente fomos tentar formatar, a gente não sabia, isso aqui vai ser uma música, isso aqui... Não, nada ainda, beleza. Eu entro na Flórida. A Flórida era uma loja de disco de CD. Ela existe ainda? Ela existe. Existe ainda. Tá lá. Mudou o ramo, né? Não vende mais discos e CDs. Exato. Vende alguns vinis, mas eles vendem roupa, aparelho para picapes. Isso, vale. Tá. Eu entro nessa loja e tal. E aí eu entro e o Jai, que era o dono da loja, tal, tava ali. A gente trocando uma ideia e tal. Ele falou assim pra mim, pô, cara, mano... Você conhece todos os MCs, trabalha aqui e tal, todos, as influências, todos os MCs que tem hoje, a Central Acústica, tal. Isso eu tô falando em 2007, 2006, 2007. Cara, dava pra gente poder fazer alguma coisa em disco e tal. E aí ele falou assim, não, se você conseguir apresentar um projeto assim com MCs... Eu tento ver se eu consigo fazer até um vinil disso aí. Isso naquela época, com o Jai. Sim. Que a primeira... O cara não sabe o trampo que é gravar naquela época. Só que até aí, ele falou isso pra mim e eu não levei muito a sério, nem eu também. Porque a minha ideia, eu nunca programei para ter um disco. Eu quero fazer um disco, eu quero ser um artista, eu quero... Não, cara, nunca isso passou na minha cabeça. Beleza.
Só que e até eu não sabia dessa conversa deles ainda. Não sabia. O Silveira também não sabia. Mas na minha cabeça já tinha um disco pronto. Entendeu? Só que a gente ainda não tinha conversado sobre isso. Só que aí, antes dos discos, começou a surgir várias sessions. A gente... com convidados também, com vídeos, sessões registradas. Por exemplo, chegamos a gravar com o Projota. Tem uma coisa antes aí, só para seguir a linha. Porque a cronológica, porque é muita coisa. Exatamente. É o filme. Por isso que eu falo, quem vai lembrando vai falando. Vai lembrando, Quando a gente decidiu fazer alguma coisa, aí eu falei para ele, tá, beleza, então vamos fazer como é que a gente vai fazer um som? Aí ele falou, cara, minha bateria tá montada lá na minha casa. Falei, beleza, o cara não precisa tirar a bateria dele de casa. Falei, mas é legal tocar, é melhor você tocar só na sua bateria ou qualquer lugar dá pra fazer um som? Ele, não, cara, é legal fazer na minha bateria, por causa dos meus timbres. Dos meus timbres e tal. Falei, então beleza, então eu vou... Vocês já entenderam que não é qualquer um baterista, porque se é um baterista, exato, o cara fala, o cara vai qualquer lugar, né? Marca aí, vamos aí. Aí o cara falou, não, a minha bateria tem o meu som, tem os meus timbres, pá. Aí eu falei pra ele, exatamente. Aí eu falei, como é que é pra tirar a sua bateria de lá? Ele falou, cara, não vai ser tão simples e tal. Eu falei, não, beleza, pra facilitar eu vou lá. Aí o que eu fiz? Peguei já meu computador, peguei os meus microfones, que eu falei, eu vou até a casa do cara. Aí ele mora em São Miguel. Ele morava em São Miguel na época. E eu morando no ABC, em São Bernardo. Vai vendo. Falei, mano, eu vou cruzar São Paulo pra ir lá, pra chegar lá e não sair de lá nem com não acontecer nada. Tipo, fazer um stories. Naquela época não tinha nem internet, não tinha Instagram, não tinha nem YouTube, não tinha nem YouTube. Era YouTube, talvez, e Orkut. Era Orkut. Começando ali e tal. Aí eu falei, não, mano, vou ter que registrar isso. Aí coloquei o computador, as coisas no carro, eu já tinha um setup, já um estúdio móvel, e levei. Montamos lá, falei, beleza, dá um minuto pra mim. Aí montei microfone, uma bateria lá, simples, né? Dois microfones, assim, só pra registrar. Falei, vamos ver o que vai sair. Cara, quando ele tocou o primeiro acorde, aí eu montei o meu teclado, ele montou, eu levei só um teclado no dia, mas já tava tudo gravando. Eu dei um play rec, aí ele tocou. Falei, pô, legal isso aí, curti. Aí comecei a tocar também junto. Esse primeiro take virou essa primeira música do disco, que é If You Let Me. Isso que eu tô falando legal, aconteceu nesse dia, desse jeito. Isso que tá no disco foi o que nós gravamos na casa dele nesse dia. Depois eu levei pra minha casa, peguei tudo e aí eu posso produzir. Mas a bateria foi gravada nesse dia na casa dele. Lá, e eu captei do jeito que deu. E aí a gente se empolgou com a ideia. Falei, caramba, aí eu comecei a curtir a ideia. Só que aí teve esse parênteses dele conversar com o Jai e tal. Quando eu voltei pra casa, eu voltei dirigindo pensando, foi uma saga, meu carro quebrou nesse dia, cara. Ele teve que me levar em casa com Fusca. Ele tinha um Fusca de colecionador, anos 64. Fusquinha sem retrovisor. E, mano, nós dirigindo a 20 por hora, voltando pra casa, meu carro... Porque na minha ida pra casa dele, meu carro quebrou. Alguma coisa lá, e eu tive que deixar o carro lá. Eu voltei com ele, depois mandei o guincho buscar. Ficou numa oficina, meu carro, lá perto da casa dele. Meu amor, na realidade, você não vai lembrar, mas eu lembro. Na realidade, o motor fundiu, cara. Foi verdade. Fundiu o motor. Não, empenou o cabeçote. Agora eu lembrei. Empenou o cabeçote do meu carro. Porque a gente não sabia o que tinha acontecido. O carro parou de funcionar e eu deixei lá no mecânico. Não tinha um mecânico perto da casa dele. E eu voltei com ele. Falei, Sorte, você vai ter que me levar embora agora, mano. Cheio de equipo. Cheio de equipo, computador nas costas. No Fuquinha. No Fuquinha, mano. Jogando tudo. E nós dirigindo, voltando pra casa. Mas a gente tava feliz, cara. Porque a gente tinha feito um som. Nesse dia a gente tocou umas 4 ou 5.